o seu ouvido inclinado para nós. E agora é pelo nome de Jesus que nós estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do Nil, Senhor, que temos certeza que ele tem te servido em espírito e verdade, e que essa palavra já falou o coração dele, e que agora ele vai também edificar com essa palavra a vida daqueles que aqui estão. Usa o teu servo nesta hora, poderosamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, queridos. Amém. Para mim é muito gratificante estar nessa noite, neste lugar, e ver alguns rostinhos que passaram alguns dias já adorando, né? Foi muito. Foram 4 dias de bênçãos que nós passamos no retiro. Os irmãos perdoem, porque não falar do retiro é impossível. Ainda mais para quem na quarta-feira ia ligar dizendo que não podia ir, como alguns também já testemunharam, porque estava combinado de voltarmos terça. De repente mudaram para voltar quarta. Eu tinha que trabalhar na quarta-feira. Aí eu falei assim, não vai dar para ir, porque eu não gosto de fazer nada incompleto. Mas disseram depois que precisava. Meu trabalho disse que eu não precisava trabalhar na quarta. Eu falei assim, glória a Deus, nós não vamos cancelar nada, vamos pro retiro. Mas no meio do retiro houve a necessidade de eu voltar na terça. Mas meu irmão, eu já tinha feito um trabalho tremendo na minha vida naquele lugar. Aí a obra já estava completa. E eu louvo a Deus por aqueles 4 dias. Eu louvo a Deus por cada vida que estava lá. Alguns de ramos estão ali, estão presos nessa bênção. E eu quero falar para vocês, não sei se vocês creem, mas eu creio que quem é abençoado, ele acaba espalhando bênção para quem está do lado dele. Eu creio nisso. Então, meu irmão, fica do lado de quem foi para o retiro, porque como saiu de lá abençoado. Se você puder ter a oportunidade no final de dar um abraço a quem foi no retiro, eu tenho certeza que Deus vai também explicar bênção para a sua vida. E você não foi, porque você teve um motivo para não ir. Mas quem foi, saiu de lá muito abençoado. Eu fui sem expectativa nenhuma. Eu falei para minha esposa assim, poxa, eu sou pentecostal, eu vou voltar no congregacional tentando mais, né? Comedido, mais devagar. Quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa, meu irmão. O poder de Deus foi tamanho que não dava para distinguir quem era pentecostal e quem não era. Quem foi criado na Assembleia de Deus como eu, quem foi criado na congregacional, não tinha distinção. Todos ali éramos filhos de Deus e adoradores. Isso que foi importante naquele retiro. E eu já sou assim, bem velhinho, tá, irmão? Já tenho uma certa idade. As pessoas não entendem que eu tenho uma certa idade. E querem que eu jogue bola, querem que eu brinque de bico, querem que eu jogue bola. Vai devagar, meu irmão. Eu sou, né? Capacete de 40. Pega, fica um velhinho. Mas mesmo assim, a gente jogou, a gente brincou. E eu já tive na minha vida mais de 20 retiros. Mais de 20. Deixa eu já fui para mais de 20 retiros. Eu confesso a vocês, eu declarei isso. Foi o melhor retiro da minha vida. Deus falou desde o início até o final. E foi uma bênção. Eu saí de lá muito abençoado. E eu saí de lá mais gordo. 2 quilos. Eu queria culpar 2 pessoas. Irmão Seni e irmão Abílio. São culpados de eu sair da minha dieta. Fizeram frango lá, meu irmão, fritinho, uma carne que Deus do céu, estrogonofe. Eu falei assim para minha esposa, procura saber como é que faz isso, rapaz. Eu quero comer isso de novo.
Antes de começar a ler a palavra de Deus, no qual nós vamos estar pregando, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 133. A memória já não está tão boa. Hoje na igreja eu falei no Salmo e uma coisa que não era. Eu acho que eu me enganei, mas eu acho que eu acertei. Acertei. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião. Ah, não, peraí. Desunião não. Em união. Porque é como o precioso óleo sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, que desce pela sua gola, das suas vestes, e como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Desce, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, quando nos unimos em um propósito, Deus derrama a sua bênção. E eu quero fazer você crer, você que foi para o retiro, você que passou um dia, que foi lá, passou algumas horas, nós nos unimos e Deus começou a abençoar aquele lugar. Porque aquele menino não foi curado ou passou de sentir dor à toa, foi porque o povo se uniu em oração. E quando a igreja se une, quando o povo de Deus se une, a bênção acontece. Você, quando se une ao seu irmão, você é canal de bênçãos para a vida do que necessita. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Esquece esse negócio de que eu sou eu, você é você, ponto final. Não, eu sou eu se eu estiver com você. Se eu não tiver comunhão com você, não sou eu. Porque eu, sozinho, não faço nada. Mas eu, juntamente com meu irmão, nós fazemos proezas. Amém? Guarde isso no seu coração, para que Deus venha te abençoar muito mais. Agora abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15, ele fala das coisas perdidas e das coisas achadas. E é sobre isso que nós vamos trazer para você nessa noite. 7 coisas que Deus procura no homem. Eu gosto muito de dar títulos às minhas mensagens, porque fica mais fácil depois de eu lembrar, até das pessoas lembrarem. Então eu titulei esta mensagem como 7 coisas que Deus procura no homem. Já abriu sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15? Acompanhe comigo do versículo 3 ao versículo 10, depois imediatamente ao versículo 32. Vai dar tempo de nós lermos todo o capítulo, mas nós vamos ler o 3 ao 10 e depois o 32, que diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 32 diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós falamos aqui sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o homem perdido. E acho interessante porque eu quero falar sobre coisas que Deus procura. E você pode estar pensando assim:
Ah, irmão, eu tenho certeza que aqui não acontece isso, mas na minha igreja acontece. Qualquer coisa que o pastor faz, qualquer bronca que o pastor dá por determinada acontecimento, as pessoas já ficam murmurando: não, o pastor só sabe reclamar, o pastor só sabe chamar a atenção. E quantas vezes você dobrou o seu joelho para orar pelo seu pastor? Queridos, ministério de intercessão é algo muito sério. Ministério de intercessão é algo tremendo. Eu vou lhe mostrar um homem que intercedeu e mudou a história do seu sobrinho, Abraão. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado já se alastrou. Aí Abraão falou assim: Deus, não faz isso, não faça isso. Aí Deus: por quê? Porque lá está o meu sobrinho Ló. Ele falou assim: Ló está lá, se eu achar 50 justos, eu poupo. Aí Deus: não, Senhor, porque Abraão sabia que não tinha 50 justos. Não, Senhor, não faça isso, pelo amor de Deus, não acabe com aquela cidade, não destrua aquela cidade, porque o meu sobrinho é muito querido. Aí Deus falou assim: então tá bom. Aí Deus foi diminuindo: se eu achar 20, se eu achar 10. Aí Deus falou, em determinado momento, Abraão falou assim: Deus, vai lá, tira Ló daquele lugar, porque o Senhor não vai encontrar justos a não ser Ló e a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos. O poder da intercessão muda a vida de uma pessoa. Abraão sabia disso. Enquanto Deus não tomou providências e mandou o anjo lá tirar Ló daquele lugar, Abraão não parou de interceder. E Deus procura, no tempo de hoje, intercessores. Deus está à procura de pessoas que realmente peguem o seu tempo e comece a interceder a Deus em prol de outras pessoas. Você conhece alguém que precisa de intercessão? Não é só orar, queridos. Como nós temos o costume de orar: Deus, abençoa o Felipe, Senhor, está passando por problemas, trabalho na vida dele, amém, amém. Isso é intercessão? Não, isso é orar pelo Felipe. Intercessão é: Deus, eu não sei qual é o problema do Felipe, mas tu sabes. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabes. Deus, vai com providência na vida do meu irmão. Isso é interceder. Interceder é você sentir a dor do seu irmão. Interceder é você sentir o problema do seu irmão e começar a clamar a Deus como se fosse o seu problema. E Deus está à procura de intercessores. Deus está à procura de intercessores. Vou fazer uma pergunta, mas não me responde. Só pense: será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com a sua intercessão? Segunda coisa que Deus procura no homem: Deus procura trabalhadores. Deus procura trabalhar, irmão. Eu sou trabalhador. Eu acordo 5 da manhã, bato o cartão às 7, saio às 16, eu sou trabalhador. Não, Deus não está procurando um trabalhador de vida secular. Deus está procurando um trabalhador que trabalhe em prol do crescimento do reino de Deus. Tem muita gente que está muito preocupada em encher a igreja, em fazer trabalho de evangelismo para encher a igreja. Eu costumo dizer na minha igreja que eu não fui chamado para encher a igreja. Não fui chamado para encher a igreja. Eu fui chamado para fazer o reino de Deus crescer. Pouco me importa se a pessoa que aceitou Jesus vai para a minha igreja ou vai para a sua igreja. Importa é que aquela pessoa continue seguindo
procurando trabalhadores. Nesses 4 dias que nós tivemos retirar, essa mensagem foi extraída em um momento de meditação no retiro. Deus ali falou poderosamente ao meu coração. Eu disse para algumas pessoas que não foram, que Deus usou poderosamente o pastor Alcântara, já chamado de Jonatas, vocês veem que não veio Jonatas, mas é Alcântara, e Deus falou poderosamente ao meu coração sobre o louvor e a adoração. E eu achei que era tudo, eu achei que já tinha escutado tudo. Aí Deus manda um senhor muito simpático, que toca um violão, que é uma bênção, né? Que ele deixou meu coração jubiloso. Irmão, acho que você deve conhecer um senhor chamado Bira. Conhece? Amém, né, Cláudio? Depois que eu achei que tinha escutado tudo, me chega a Bira. Posso chamar de Bira assim, né? A gente bateu todo o papo lá. E Deus falou poderosamente no meu coração através da mensagem que ele levou. Eu achei assim, não vai sair nada dali. O senhor está enrolando. Vai sair nada. Quando ele começou a falar, meu irmão, meu coração começou a se alegrar. Aí tem uns engraçadinhos do retiro, né? Que eu não podia dar um aleluia, porque eles ficam assim, vamos lá, um aleluia. Irmão, eu não sei louvar a Deus sem dar glória a Deus. Eu não sei louvar a Deus sem dizer aleluia. Eu não louvar a Deus se você manifestar a Deus aquilo que você está sentindo. Não é louvar a Deus. E quando aquele homem começou a falar, meu irmão, meu coração começou a fervilhar. E eu fiquei ali no meu cotidiano, mas existem homens com o poder da palavra para falar aos nossos corações. Eu glorifiquei o nome do Senhor e foi uma bênção. Aí chega no outro dia, pastor Roberto Mazzucchelli me fez voltar ao passado, quando ele falou sobre Rebanhão, Janis, PC. Aí eu falei, se eu queria ter 20 anos naquela época, porque eu era adolescente, e o que me fortaleceu foram aqueles homens. Eu seguia a PC pelas ruas para evangelizar, Praça Sans Pena, Copacabana, e eu lá, 14, 15 anos de idade, acompanhei Janis muitas vezes, acompanhei Rebanhão, 15 anos. Minha mãe deixava o povo da igreja, minha mãe queria que eu estivesse ali no meio, né? Minha mãe queria que eu estivesse no meio do povo crente, porque ela sabia que um dia ia resultar. E deu, né? Graças a Deus. Querido, Deus procura trabalhadores. No passado, acho que a gente não ia aguentar muito tempo. Sabe por quê? Porque havia perseguições. Deus procura trabalhadores, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, 37 e 38, que o campo já estão brancos, aguardando alguém que vá lá e ceife, vai lá e colhe as almas estão lá fora, sedentas de Deus, precisando que a gente vá trabalhar e vá buscá-las. Deus está procurando trabalhadores. Às vezes as pessoas pensam assim, estou desocupado. Não, desocupado é aquela pessoa que está fazendo algo que Deus não mandou. Então ela está fazendo alguma coisa, não existe ninguém desocupado. O desocupado é aquele que está fazendo algo que Deus não mandou. Porque Deus mandou nós ficarmos sentados esperando as almas caírem ao nosso redor para a gente falar? Não! Deus diz assim, a imperativa ordem: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Porque se aquela criatura crer, ela vai ser salva. Mas depende de quem falar. Só de mim? Só eu que tenho que pregar? Não precisa, meu irmão, você subir no palanque. Não precisa você ter um curso de teologia. Não precisa você ser expert na Bíblia. Não precisa você achar que para fazer a obra de Deus, para ser um trabalhador na mão de Deus, você precisa ser o cara. Deus está procurando trabalhadores. Eu queria ver se nós íamos ter força para pregar na época onde
os cristãos que pregavam colocavam pendurado nas paredes para virar de luminárias. Aí era difícil, mas hoje pregar o Evangelho é fácil, é mole, é mamão com mel, é mel na chupeta. Pregar o Evangelho hoje é fácil. Sabe por quê? Até hoje o Evangelho já virou moda. Ser crente virou moda. Mas você o quê? Eu sou crente. Aí o cara está na mídia, fulano é crente. Aí o cara vai e grava uma música que fala uma porção de palavrão. Por quê? Porque ser crente hoje virou moda. Nós temos que trabalhar e mudar isso. É mostrar para aqueles que estão lá fora que ser crente é algo muito mais do que andar na moda. É algo muito mais de ser igual. Pelo contrário, nós temos que ser diferentes. Sendo diferente, fazer a diferença. É isso que nós precisamos. O pior já passou. Os apóstolos, como é que eles morreram? Um transpassado com a espada, o outro fervido em azeite quente, outro pendurado de cabeça, numa cruz, cabeça para baixo até morrer. O que morreu menos problemático foi João, que morreu feliz na ilha de Patmos, mas mesmo assim preso. Preso porque pregava o Evangelho. Esse senhor, esse irmão aí está lá, de repente meu pai nem abriu a boca para falar do Evangelho, mas no momento que ele falou, eu creio em Jesus, já foi o suficiente para a fome dele correr. E você acha que a morte dele vai ser em vão, meu irmão? Não, como disse aquele bandida, vai servir para que outros vejam assim, que loucura é essa, um homem que morre pela sua fé. Mas nós não precisamos morrer pela nossa fé. Onde nós vivemos, nós temos liberdade. Nós vivemos num país democrático, onde nós temos a liberdade religiosa. Antigamente, para fazer culto, tinha até com as portas fechadas. Hoje nós temos portas abertas. Se quisermos, até podemos botar alto-falante lá fora, se quiser. Porque nós temos liberdade. E o que nós temos fazendo, nós estamos fazendo para a obra do Senhor? Deus nessa noite ele me chamou aqui para fazer alistamento. Vamos fazer um alistamento hoje. Mas você não precisa levantar sua mão dizendo que quer. Mas será que Deus pode contar com você para trabalhar nessa obra? Será que Deus pode contar com você? Lembre-se, Deus está procurando trabalhadores. Será que Deus pode realmente contar com você? Deus está à procura de pessoas fiéis. Terceiro, que Deus procura pessoas fiéis. Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Queridos, nós vivemos numa atualidade aonde está faltando fidelidade. Quantas pessoas dizem que vai fazer e não faz? Quantas vezes você promete algo e não faz? Esse século é o século da infidelidade. A infidelidade das suas palavras, a infidelidade do seu compromisso, a infidelidade do seu relacionamento, a infidelidade para todo canto, a infidelidade à sua igreja. Queridos, eu penso da seguinte forma: eu só saio da minha igreja se Deus me mandar para outra. Eu fundei, juntamente com o meu pastor, a igreja que eu congrego, a Igreja Batista Renovada, Monte Santo, em Genópolis. Em Genópolis é mais chique, pegou um sucesso. Fica mais bonito. E eu fundei aquela igreja, vão fazer 10 anos. Eu, por um motivo particular, eu fiquei ausente 4 anos. E passei 1 ano na igreja congregacional do Misto,
Vasconcelos, do pastor Álvaro Trindade. Fiquei quase um ano lá. Deus me levou para aquele lugar. Eu precisava ser tratado, precisava ser curado de algumas coisas, e Deus me curou daquele lugar. Mas em determinado momento Deus falou assim: sai, volta para a tua igreja. Eu falei assim: não vou. Deus falou assim: vai. Eu disse: não vou. Vai, não vou. Está bem lindo, né? Sempre prevalece a vontade de Deus. Mas nós, como homens, queremos sempre brigar. Aí eu recebi uma proposta hoje de um amigo dizendo assim: vamos sair da nossa igreja e vamos todo mundo para a congregacional de Genópolis. Aí eu falei assim: claro que não. Eu amo essa igreja, amo muitas pessoas que estão aqui, que eu conheço, mas que eu não conheço, eu tenho certeza que eu vou amar por eu conhecer. Então eu não posso dizer que amo sem conhecer, tem que conhecer. Amar é convivência. Amar não é aí vai, qual é o nome dele? Eu sei, isso que é amor. Quando a gente chama, a gente conhece a pessoa por completo. É isso? E eu falei assim: não. Mas por que a gente vai poder? Eu falei assim: não, relaxa. Não vou. Uma das coisas que eu sou fiel é a minha igreja, ao meu pastor. Meu pastor falar para eu pregar todo dia, eu prego todo dia, agora, né? Meu pastor falou assim: você não vai pregar esse ano. Eu continuo lá, obedecendo ao meu pastor. Porque o que faz uma igreja forte é a fidelidade dos membros do seu pastor. Claro, fidelidade a Deus acima de tudo. Mas quando você é fiel ao seu pastor, quando você escuta o seu pastor, quando você atende ao seu pastor, quando você vê a necessidade da igreja, aí a igreja cresce. Aí ela cresce em número, em graça. Ela cresce, meu irmão, em tudo que você pode pensar. Porque o que rege o amor de Deus na vida do homem é a fidelidade. Seja fiel. Seja fiel. Deus, para você ter um exemplo de fidelidade, Deus, quando diz sim, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Pode levantar o inferno, pode aparecer o capeta na tua frente, pode se levantar o mundo. Se Deus diz para você que Ele vai fazer, você duvida? Você duvida que Deus vai fazer? Ah, Deus vai fazer. Eu disse: não vou para você, para Genópolis. Para Genópolis. Deus falou assim: vai. Aí, belo dia, eu peguei o telefone, lembrei de um amigo, peguei o telefone dele. O irmão Serginho Curral. Ele é meu. Eu digo que ele é meu guru espiritual. Foi ele que me levantou o ministério, foi ele que me levantou o ministério de oração, o ministério pastoral. E assim a gente está andando. E um dia eu peguei o telefone dele e liguei: pastor Serginho, tudo bom? A paz do Senhor. Ele falou assim: a paz do Senhor nada. Você tem um compromisso com o seu pastor da igreja tal. Volte correndo para lá. Eu falei: senhor Serginho, eu quis bater um papo contigo, chamando assim na lata. Mas é Deus que está falando. Eu falei assim: eu sei. Desliguei o telefone. No outro dia, eu fui ali no material de construção DHL, né? Fazendo a propaganda aqui, tá? Depois a gente acerta aí, né? Que a gente combinou. E eu dei um pulinho lá na matéria de construção do avô do Adriel Pompeu. Cheguei lá, pastor Pedro, muito meu amigo, conheço ele desde garotinho. Aí eu pisei de a paz do Senhor. Ele falou a mesma frase, meu irmão Serginho: para! Volta para a tua igreja! O pastor está te esperando e precisa de você. Eu falei assim: agora bate, Deus me as costas, deixa eu levar. E eu vou desobedecer a Deus, irmão? Não. Fidelidade. Voltei correndo no mesmo dia. Fui lá no pastor, tem misericórdia de mim. Deus está aqui falando. Eu preciso voltar para cá. Ele olhou para mim e deu um abraço. Ô, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Corri. Voltei lá no Lins. Falei com o pastor. Eu falei: ó, meu irmão, eu sou tão bronca que eu cheguei para Deus. Eu falei assim: Deus, eu só vou voltar
se o pastor Álvaro não se opor, se levantar e me abençoar. Pensando o quê? As coisas de Deus é muito séria. Quando eu cheguei lá, acabou o culto, pastor, preciso falar contigo, tá bom, espera aqui, vamos subir. Subindo, eu disse, não, pastor, porque Deus falou conosco que a gente tem que voltar para uma igreja tal, inclusive a igreja do Monique se converteu. Aí ele falou assim, você tem certeza que foi Deus? Eu falei assim, absoluta. Ele se levantou, pegou nas nossas mãos, falou assim, vamos, na bênção do Senhor. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus procura pessoas fiéis. Como é que você está servindo ao Senhor? Qual é o modo que você está servindo a Deus? Aí no meu eu acordo, faço aquela oração, Deus abençoe o meu dia, hoje amém. Vai para o trabalho, faz, acontece, chega a noite, Deus abençoe a minha noite, amém. Quer dizer, Deus não é Deus de dia e Deus de noite. Ele não é o Deus da manhã, da tarde, não é Deus de nada, né? Só da manhã. Ele só é o Deus, você só lembra de Deus quando acorda e quando dorme. Tem muita gente assim, meu irmão. Muita gente assim. Agora para. Deus procura os fiéis. Fiéis é aquele que vai dormir e diz, Senhor, dorme comigo. Aí quando acorda, Deus, acorda comigo, ou me acorda, né? Porque tem gente que acorda, mas não levanta, tá? Levanta, mas não acorda, né? Levanta e vai automático fazendo as coisas. Deus, me acorda, me leve, não te abençoar. Aí chega no trabalho, Deus abençoa meu trabalho. Aí quando você chega nas pessoas, fala assim, Deus abençoa meu irmão. Eu tenho um costume no meu trabalho. Primeira coisa que eu faço quando eu abro a porta do meu trabalho, eu digo, me dá um dia abençoado. Em nome de Jesus. Eu faço reunião todo dia, 10 para as 7, até as 7 horas. No final da reunião eu falo assim, alguma pergunta, sugestão, crítica, observação? O pessoal já está sabendo, eu nem falo, todo mundo começa a falar. Aí quando todo mundo diz assim, não, eu falo assim, então tenhamos um dia abençoado, em nome de Jesus. O pessoal fica tudo parado assim, não. Sabe por quê? Porque eu sou fiel ao Senhor. Eu quero que Deus me acompanhe a minha vida durante o dia inteiro. Eu não quero que Ele se afaste de mim. Eu não quero que Ele se afaste de mim quando eu estou jogando bola. Eu quero que Deus esteja do meu lado. Né? Cadê? Né? Deus tem que estar do meu lado. Eu dou bronca toda hora. Mas eu dou bronca, né? De forma legal, né? Porque eu falo assim, Deus, fica comigo. Me segura. Já dizia o pastor, Deus quer conhecer o crente, bota ele para jogar bola. Quer conhecer o crente, bota ele para jogar um futebol com os irmãos. Aí você conhece. Aí, quantas vezes eu já vi, meu irmão, o irmão uma bênção na igreja, botou para jogar bola, misericórdia. Acabou a santidade do irmão. Acabou tudo. Mas Deus está procurando homens e mulheres que sejam fiéis. Que mesmo no meio de uma brincadeira, continua sendo fiel a Deus. Que a melhor coisa que tem é ver o crente sorrindo o tempo todo. Ver o crente alegre o tempo todo. Porque é isso que Deus quer. Deus está chamando homens e mulheres fiéis. Mais uma pergunta para a sua reflexão. Será que Deus pode contar com a sua fidelidade? Será que Deus pode contar com a sua fidelidade? Quarto, Deus procura pessoas que têm frutos. Essa é a melhor parte, irmão. Acho que é a parte mais bonita que eu fiz. Acho que eu fui inspirado nisso aqui. Não sei se eu vou conseguir passar para você. Mas foi escrito na Bíblia, né? A palavra não sei se vai ficar bonita. No livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 12 a 14, Jesus passa por um lugar e vê uma figueira. Ele olha de longe a figueira. Fala assim, é uma figueira lá bonita, olha as folhas dela, é imaginar, que coisa linda. Quando chegou perto, não tinha figo. Mas vocês leem o carro? Não tinha figo. Deus chegou para aquela figueira assim, amaldiçoada, eu estou com fome, não tem figueira, vai secar. Não secou. E os discípulos ficaram estupefatos com aquilo que eles viram, ficaram, né, intrigados com aquilo. Quero te dizer o seguinte, meu irmão. Nós fomos chamados para dar fruto. E você sabe que quem dá fruto leva pedrada, né? Árvore que dá fruto, todo mundo quer tirar um
tinha de forma indevida. Eu lembro quando eu era criança, eu passava pela amendoeira, pegava amêndoa, vermelhinha, pegava o sapato da escola, jogava patrulheiro de ela e comida. Então, árvore que dá fruto, o que a gente quer? Comer do fruto. E Jesus olhou para a figueira de longe e viu, achou interessante, foi lá pegar, quando chegou perto, não tinha o que ele queria comer. Sabe o que eu trago isso para a nossa vida? Que de longe tem muita gente que parece crente. E de longe tem muita gente que tem muita folha bonita. Que de longe tem muita gente que tem aí um arranjo de folhas lindo. Mas quando chega perto, é um desastre. Tem muita gente que anda igual crente, se veste igual crente, fala igual crente, até usa a Bíblia igual crente, até usa a Bíblia igual crente. Mas quando você chega perto, você vai conversar com a pessoa e você vai extrair o fruto, querendo extrair o fruto, você não pode. De longe é uma coisa e de perto é outra completamente diferente. Crente não é agente secreto. Gente que finge, se infiltra na igreja como se fosse crente. E não é. A certa vez apareceu um homem na nossa igreja que ganhou a confiança de todo mundo. Mas foi 6 meses lá, não estava lá. O pessoal me encontrou. E ganhou a confiança de todo mundo. Andava igual crente. Até pregava igual crente. Bonzinho. Virando para o outro, já vai ser crente, de verdade. Enganou. Aí quando chegou perto de um irmãozinho, o irmãozinho está passando uma necessidade. Ele presta atenção, chegou o irmãozinho, prestou. Aí chegou no outro irmãozinho, está passando uma necessidade. Ele presta, quem eu desconto? O irmãozinho está passando necessidade, me presta dinheiro. Ele saiu de lá com uma grana e nunca mais voltou. Crente de aparência. Deus que tem muito cuidado. Deus procura pessoas que deem frutos. Cuidado com o fruto que você está colhendo do seu irmão. Cuidado com aquele que entra dentro de uma igreja e se faz de crente. Tem que tomar muito cuidado. Mas eu tenho certeza que se Jesus se aproximar de você, Ele vai encontrar fruto. Eu tenho certeza. Tenho certeza que você não é uma árvore apenas cheia de folhas bonitas e verdes. Eu tenho certeza que você é um crente que tem fruto para dar. Você tem fruto para dar? O que você está esperando para dar esse fruto? O que você está esperando para fazer, brotar, alimentar as pessoas que necessitam desse fruto? Deus está te procurando. Será que Ele pode achar fruto na sua árvore? Eu estou cheio de perguntas hoje. Só que eu sei respostas para a minha vida. Você sabe a resposta para a sua? Em quinto lugar, Deus está à procura de pessoas para serem ungidas. Essa é a melhor parte, né? Todo mundo quer ser ungido por Deus. Aí chega o homem de Deus e fala assim: olha, Deus tem te ungido, aleluia. Aí você fica, né? Deus está procurando pessoas para ungir. Ungir para quê? No livro de Salmo, versículo 89, versículo 20, diz Deus assim: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. Deus estava procurando alguém. E Deus achou Davi, o menorzinho, o mais fraquinho, o mais magrelinho, o mais raquítico dos filhos de Jessé. O cara que não tinha nada a ver com o contexto no qual
levando as ovelhinhas para comer, para se alimentar. Mas Deus falou assim: eu vou ungir um homem, preciso de um homem para ungir. Procurou na terra. Aí passou o primeiro filho de Jessé, forte, homem de guerra, né? Aí Deus olhou: não, isso é muito metido, esse aí não serve, muito arrogante. Aí passou outro: não, esse não serve também não. Aí passou outro: não. Aí acabou todo mundo. Acabaram seus filhos, Jessé? Não, ainda tem um. Aí trouxe Davi. Quando Davi entrou, Deus falou assim para Samuel: é esse. Mas nem pequenininho, é esse. Porque eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o coração. Você vê a aparência, eu vejo o coração. E o coração de Davi era repleto de louvor a Deus. Quando ungiu Davi, foi um menininho fraco. Ele passou aí as turbulências da vida. Inclusive, pastor Álvaro pregou aqui um certo dia algo fabuloso. E ele disse que Davi foi forjado, perseguido, maltratado, para que ele não fosse um rei igual a Saul. Às vezes nós passamos momentos da nossa vida, quando Deus realmente nos chama, quando Deus realmente tem ungido a nossa vida, Deus tem deixado nós passarmos problemas. Deus tem deixado a gente passar por perrengues incríveis na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus quer forjar em você uma pessoa forte. Deus quer te usar para derrubar gigante. Deus está te ungindo e te mostrando que com Ele é capaz de fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Deus está procurando homens e mulheres para serem ungidos. Deus está procurando homens e mulheres para poder fazer a diferença nesse mundo. E não se faz a diferença se não for ungido por Deus. Homens e mulheres não faz a diferença se Deus não chamar. Porque se é para fazer de qualquer maneira, Deus nem chama. Mas nessa noite, Deus está querendo te ungir. Deus está querendo te chamar para uma grande obra. Deus está querendo transformar a sua vida. Aí você fala: irmão Milton, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho. Mas foi na aparência fraca de Davi que fez dele um gigante. Deus quer ungir a sua vida. Deus quer saber se pode contar com você para esta unção. E a unção de Deus, ela vem quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Deus faça uma grande obra na nossa vida. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer te mostrar que com Ele você é capaz de salvar muralhas, derrubar gigantes e vencer o mundo. Porque Deus, quando unge, Ele capacita. Quando Deus capacita, Ele nos fortalece. Quando Ele nos fortalece, vem o inferno do Senhor. Diz a Bíblia que a igreja ela é a fortaleza de Deus na terra. E nem as portas do inferno podem contra ela. Se você é igreja, ungida por Deus, nada vai fazer você parar. Na nossa igreja, essa igreja é bem pequenininha, secretário disso aqui, mas é uma bênção. Mas a gente faz barulho lá, faz muito barulho. O barulho é tanto que já estão querendo matar a gente. Nós fomos ameaçados de morte essa semana. É verdade. Sabe por quê? Porque perto da minha igreja tem uma pessoa de cachorro. E a gente espanta os cachorros na hora do culto para ficar na frente da porta da igreja. E tem uma mulher lá que ela cismou que a gente está maltratando os cachorros. Jamais a gente vai fazer isso. E ela falou com um rapaz lá, e o rapaz disse que o dia que vê vai passar, vai dar tiro, seja quem for, e vai ficar por isso mesmo. Se a gente falar alguma coisa, ele vai lá e vai fechar a igreja. Você está com medo? Sabe por quê?
Porque Deus nos ungiu, Deus nos chamou. A gente não vai ter medo de qualquer ameaça. Por que ter medo? Sabe o que fizeram ontem à noite? Deram um bico na porta da nossa igreja, fundou a porta. Nós não vamos parar. Quem disse que a igreja é só um templo? Tem isso na Bíblia, eu não estou dizendo que é um templo. É perfeito para você se reunir com os amigos e adorar, que a igreja sou eu. A igreja é você. E se Deus ungiu a igreja, você é ungido por Deus. Deus tem te chamado. Deus tem te capacitado. Falta você colocar para fora o que Deus tem mandado para você fazer. Deus pode te ungir essa noite? Deus pode te ungir essa noite? Ele está procurando pessoas que não vêm. Sexto, e vou dar uma acelerada, se a gente vai sair daqui a 11 horas. Deus procura pessoas que tenham fé. Lucas 18, versículo 8 diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontraremos fé na terra? Você tem fé, meu irmão? Seja sincero. Você tem fé? Nesses últimos dias, meu irmão, a dispensa do crente de fé está vazia. Está vazia. A Bíblia diz que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Nós temos que fazer tudo por fé. Tudo que nós fazemos tem que ser por fé. E Deus procura na terra fé. Deus procura homens e mulheres com fé. Fé para pegar o amor de Cristo. Fé para falar para o mundo que você é diferente, sim. Fé para declarar aos quatro cantos desse mundo que Jesus morreu por nós e Ele pode também salvar a sua vida. Fé, meu irmão, é você passar pelo inferno, como fez Pedro e João, a caminho do templo da Porta Formosa, onde estava um miserável, coxo, paralítico, e eles passaram por aquele homem, olhando para aquele homem, achando que ele ia dar algum dinheiro, e eles declararam assim: ô meu irmão, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eles tinham? Fé em Cristo. Levanta em nome de Jesus de Nazaré e anda. Será que você é capaz de ir ao hospital e chegar para uma pessoa que esteja enfermo e falar: seja curada em nome de Jesus? Você não precisa ser pentecostal para isso, não. Você só precisa ter fé. Deus procura fé na nossa vida. Não é a fé que amanhã eu vou acordar, não, meu irmão. Não é a fé normal. É a fé em Cristo Jesus. Será que Deus pode encontrar em você fé ao ponto de você sair ali agora, passar uma pessoa e dizer para ela assim: Jesus é o teu Senhor, aceite-o como Salvador? Será que você é capaz de fazer isso? Será que você é capaz de mudar o curso da história de uma pessoa pela fé? Será que o Filho do Homem, quando vier, ele vai encontrar fé na sua vida? A fé muda. A fé muda a história de uma pessoa. A fé, ela é capaz de tirar o corrupto e transformá-lo no homem de Deus. Pela fé, você é capaz de pregar ao pior bandido, ele virá um servo de Deus. Você crê? Você crê nisso? Você tem fé nisso? Então por que você não faz? Então por que você não exerce a sua fé? A fé, quando ela não é exercida, ela atrofia. Ela é como um músculo. Quanto mais você usa, mais ela cresce. Já viu esses marombeiros? Malha, fica um monte.
Eu falei que eu vinha alistar homens hoje, mulheres. Então eu quero te alistar para que você peça a Deus, Deus, põe a fé no meu coração, que eu quero fazer o impossível contigo. A fé é capaz de transformar o impossível, aquilo que não existe, passar a existir. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que não existe, passar a existir. Uma vez eu fui interrogado na faculdade, professor de filosofia, perguntou para todo mundo o que era fé. Cada um respondeu: fé, crer nisso, crer naquilo. Aí quando eu deixei todo mundo falar, eu estava pronto, esperando. A aula de filosofia, para quem faz faculdade, é ótima para falar de Jesus, irmão. Ele me desafiou uma vez e disse para mim que o mar vermelho não se abriu, que era muito raso. Aí eu me levantei e falei assim: amém! Por quê? Porque o milagre é maior. Por quê? Porque os egípcios morreram no raso. Morrer afogado no raso é absurdo, meu irmão. Então o milagre é maior. Aí ele olhou, depois me chamou para conversar. Você tem razão, não sei o quê. E o time falou de fé. Aí quando eu me levantei, disse para ele assim: fé. Aí citei Hebreus, capítulo 11, versículo 1, claro, é o firme fundamento. Aí olhou, firme fundamento, já balançou, né? Mexeu com a pessoa errada. Firme fundamento das coisas que se esperam, coisas que não existem. Mas eu tenho certeza que pela fé vai existir. Ele me olhou, esse cara me chamou de novo para conversar. E ficamos horas conversando. Eu perdi até a aula depois. Professor Jorge Passos, foi muito meu amigo. E a fé é isso, é você desafiar a autoridade, é você dizer sim quando o povo diz não, é você dizer pode quando todo mundo diz que não pode. Eu estou no meio da minha empresa trabalhando, vou fazer 24 anos, agora em junho vai fazer 24 anos que eu estou na mesma empresa. E está descobrindo a idade aí. Calma, depois eu conto. E desde quando eu estou na minha empresa, há 10 anos, os últimos 10 anos a empresa diz que vai falir. E toda vez que chega, já entrei em desespero, algumas vezes já chorei, já fiquei preocupado se realmente falir. Poxa, foram 24 anos da minha vida me dedicando e o negócio de repente vai fechar. Aí eu entrei uma vez em desespero. Mas um dia eu estava numa reunião com o presidente, os 3 vice-presidentes e a minha gerência. E num auditório com mais de 100 pessoas, e a vice-presidente falou assim: não vejo solução, mas vamos fechar. Aí eu falei assim: meu Deus, não é possível, eu creio nisso, não vai fechar. Aí eu levantei a mão assim, pedi a palavra, morrendo de vergonha, né? Cheio de gente. Aí eu falei assim: já viu, eu sou tímido, né? Então eu cheio de vergonha para falar. Falei assim: pode fechar qualquer empresa, menos essa. Ela falou assim: não, mas nós não temos mais recursos. Eu falei assim: não, os recursos vão aparecer. Isso antes da empresa, isso eu era da empresa chamada FEM, Vai, Engenharia e Manutenção. E logo depois, a TAP, Transporte Aéreo Portugal, comprou a minha empresa. Aí deu uma melhorada. Opa, não fechou, né? Pô, respiramos, agora estão dizendo que vai fechar de novo. Eu já tô, Deus, não pode fechar. É meu sustento. Eu gosto do que eu faço, eu me estresso, eu brigo, mas eu amo o que eu faço. Então, meu irmão, estou desafiando as leis financeiras. Eu até comprei um guarda-roupa para pagar em 10 vezes, crendo que não vai fechar. Ué, você é velho, meu irmão? E quando eu tiver dívida para pagar, Deus não vai me desamparar. A empresa vai continuar. Ah, vou fazer. Não, meu irmão, para fazer isso tem que ter fé.
Eu não compro nada do valor que me dão de primeiro. Eu destincho tudo. Tudo eu consigo desconto. Tudo. Eu mobiliei minha casa com desconto. Ganhei uma mesa e uma cadeira. Quando eu comprei tudo, eu não quero um brinde. Uma mesa e uma cadeira. As Casas Bahia foi e me deu. A mesa e a cadeira. Então eu comprei, meu irmão. Quando falou que vai fechar, eu falei assim, não. Vou comprar meu guarda-roupa em 10 vezes. Eu vou comprar grande, bem caro. A dívida fica alta. E Deus não me deixar. Eu falei assim, Deus, eu vou comprar. Mas eu creio que a minha empresa vai me ajudar a pagar. Aleluia. Você crê, meu irmão? Então use a sua fé. Deus procura homens com fé. Desafio sobrenatural que Deus vai te honrar. Desafio sobrenatural, seja ele financeiro, seja ele, meu irmão, saúde. Desafio sobrenatural, porque Deus vai te honrar. Eu sou um homem de fé, meu irmão. Eu sou de fé. Eu sou. Manda fazer, meu irmão, que eu vou na fé e faço. Mandaram marcar o Tunhã. O cara crendo, eu fui na fé, meu irmão. Marquei. Tem que ter fé. Tudo que a gente faz na vida tem que ter fé. Tem que botar a sua fé para acontecer. Quando eu fui pro retiro, eu falei assim, Deus, eu vou ficar destacado lá, na minha. Eu não vou me enterrar com esse povo, não. Vou ficar lá orando. Mas eu também falei assim, Deus, eu creio que algo maravilhoso vai acontecer naquele lugar. E Deus honrou a minha fé, meu irmão. Eu vi pessoas que eu nunca vi abrindo a boca para adorar. Eu vi pessoas se rasgando lá adorando. Pensei que estavam bêbadas do poder de Deus. Assim como estava Ana, balbuciando. Eu vi os irmãozinhos lá se rasgando. Eu me sinto feliz, porque eu contribuí com isso. Eu estava lá, eu vi, ninguém me contou não. Eu vi acontecer, porque eu saí daqui dizendo assim, Deus, a sua glória vai se manifestar naquele lugar. E eu creio, eu saí daqui crendo. E eu vi, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é fiel. Ela diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E eu vi a glória de Deus naquele lugar, meu irmão. E eu estou vendo a glória de Deus na minha empresa. Eu estou vendo a glória de Deus na minha vida, porque eu creio. Aleluia. Porque eu creio, meu irmão. Se você crê, tu vai ver a glória de Deus. Basta crer. Não é difícil. Não é difícil. Faz com Deus uma aliança e diz, Deus, eu creio. E vai acontecer. Não é mágico não, meu irmão. O estado dele acontece não. Ele é poderoso. Quando a gente crê, o sobrenatural se move na nossa vida. Se você quer a bênção de Deus nessa noite, creia que você já recebeu. E eu profetizo
Mas Deus procura não só adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Ah, meu irmão, como eu fiquei feliz em ver os meus irmãos lá abrindo, se rasgando. Teve gente que pulava, tinha gente que gritava, tinha gente que se ajoelhava, tinha gente que glorificava. Sabe por quê? Porque o momento da adoração é o momento mais especial da vida do crente. Provo pra você. Estava Jesus lá no deserto. Isso é uma outra mensagem. Vou dar uma palhinha pra você. Estava Jesus no deserto. E o diabo falou para ele assim: faz essa pedra em pão. Ele: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois ele assim: se joga daqui, que não está lá escrito, que está na ordem, os seus anjos são respeito. Ele falou assim: também está escrito, não tentará o Senhor nosso Deus. Até aí, Deus estava levando o diabo. Não duvido, né? Não fala. Então já ele joga a palavra, eu conheço mais do que ele, joga a palavra e desfaz a palavra dele. Mas teve um momento crucial de Jesus no deserto, quando o diabo falou para ele: sobe aqui, está vendo tudo isso? Tudo isso eu te dou. Sabe o que o diabo estava propondo para Jesus naquele momento? Status, glória, fama, dinheiro. Mas sabe de uma coisa? O diabo falou assim: se você se prostrar e me adorar. Ah, meu irmão, mexeu com a adoração a Deus. Jesus falou: opa, para aí, sai de lá, Satanás, vai embora. Somente a teu Deus adorarás e prestarás culto. Quando se mexe com a adoração, o céu estremece e Deus começa a agir. Quando alguém impede você de adorar, meu irmão, pode deixar que os céus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Adoração é coisa séria. Adoração é coisa que vem de dentro para fora. É aquilo que você expressa o seu sentimento a Deus. Adoração é muito mais do que louvor. É muito mais do que cantar. Adoração é você dizer para Deus o quanto você o ama. Mas quando as palavras saem de dentro do seu coração, quando as palavras são verdadeiras e começam a refletir de Deus para fora. O louvor te leva a sentir de fora para dentro. Aí você começa a louvar. Quando você começa a louvar, o louvor, ele é o canal da adoração. Eu não consigo louvar sem adorar. Eu não consigo louvar sem nada e apoiar. Consigo, meu irmão, louvar sem dizer para Deus o quanto eu amo. Eu costumo louvar com a mão no peito. Bota a mão no peito e diz: continua você. Você é um verdadeiro adorador? Deixa eu te procurando. Você é um verdadeiro adorador? Vou fazer um desafio para você nessa noite. Abra sua boca nesse momento e comece a adorar o nome do Senhor. Fique de boca fechada. Adora o nome do Senhor. Diga o quanto ele é lindo. Diga o quanto ele é maravilhoso. Agradeça a Deus pelo sangue de Jesus na sua vida. Porque a morte de Jesus na cruz não foi em vão, meu irmão. A morte de Jesus na cruz foi rasgando o véu e tirando tudo da frente para que a gente possa ter acesso a Deus. Então importa que nós adoremos a Deus, porque agora não tem São José, agora não tem Maria, agora não tem Pedro, agora não tem Jorge, agora não tem nada na tua frente, é só você e Deus. Então se rasgue nesse momento e adora o nome do Senhor. Aleluia! Adoração a Deus. Adoração a Deus é algo que o crente precisa ter o tempo todo na sua boca. Porque Deus se agrada dos verdadeiros adoradores. Será que Deus encontrou adoradores hoje nesse lugar? Aleluia! Eu sei que no retiro ele achou. Não precisou procurar.
Deus quer fazer na sua vida coisas tremendas. Deus quer trabalhar no seu coração, na sua mente, no seu coração. Deus quer fazer de você instrumento na mão dele e usar as 7 coisas que ele está procurando. Seja fiel ao Senhor, seja um trabalhador, seja um intercessor, dê frutos, adore o Senhor, seja fiel, e você vai ter de Deus maravilhas para a sua vida. Que Deus nos abençoe 1000 perdões pelo tempo, mas que Deus possa falar através do Espírito Santo ao seu coração muito mais do que as minhas palavras, e que Deus possa lhe abençoar abundantemente em Cristo Jesus. Amém? Amém.